Olá, seja bem-vindo ao Business Insights. Meu nome é Vitor, prazer, sou o host do podcast e semanalmente eu procuro trazer histórias incríveis de empreendedores brasileiros em Londres, aqui na Inglaterra. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você goste. E antes de começar, claro que eu vou pedir, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário, ajuda a gente, ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo, o nosso canal é relevante. E claro, compartilha. De repente você tem um amigo empreendedor, uma amiga que está começando um negócio ou que começou e está meio desanimado, está estagnado. Manda esse episódio, eu tenho certeza que você vai gostar. E já começando o episódio, eu vou falar do nosso patrocinador, do nosso anunciante do episódio de hoje, que é a Fronteira Marketing, uma assessoria de marketing digital focada em performance. É mais do que uma agência de marketing, é uma assessoria, porque eles se concentram em levantar sistematicamente todos os dados relevantes do seu negócio para encontrar os pontos de ação importantes e tomar as decisões que vão gerar resultados satisfatórios. É isso mesmo. Nesse episódio, nós temos a parceria deles e eles estão com uma oportunidade imperdível para você. Eu anotei para não esquecer, para não falar nada errado, uma consultoria gratuita que vai te ajudar a descobrir formas de atrair mais clientes e vender mais. Para esse episódio específico, eles estão com apenas 3 vagas. É isso mesmo. Se você quiser saber como funciona essa consultoria, manda um direct no Instagram deles, que é o @fronteira MKT. E fica comigo até o meio do episódio, que eu vou revelar aqui uma promoção que eles mandaram para gente, para os ouvintes do nosso podcast. E já dando início, é um prazer receber hoje você que demorou pra gente gravar por causa da agenda, a gente sabe que é corrido. Mas Isadora, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigada, Vitor. É um Muito obrigada. É prazer, uma honra estar aqui com você. é um prazer ouvir a sua história, conhecer um pouquinho mais a sua história. Isa, você faz parte da nossa comunidade. Uhum. A gente, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade aqui em Londres, a Business Insights, e você faz parte. A gente já tá um tempo junto no grupo. Mas eu não conheço a tua história, como você começou, o início. Eu sei que você veio do Brasil, você tinha uma carreira corporativa no Brasil, Isso. trabalhava numa empresa muito legal, uma multinacional gigante, Uhum. e você tinha um cargo muito legal. Você trabalhava na área, você fala depois o nome em português, mas em inglês é mais chique ainda. Você trabalhava com business intelligence, né? Yeah. Inteligência de negócio. E você curtia? Você gostava? Eu amava. É, Eu estava nessa empresa há 8 anos, então eu construí minha carreira lá. que legal. E quando a gente decidiu, né, eu e meu marido decidimos vir para Londres, né, ele veio com uma oportunidade de trabalho bem legal, e a gente decidiu juntos vir. E foi difícil deixar, né, Essa transição, né? essa transição. Mas eu acredito, assim, que eu saí no meu melhor momento, sabe, tanto para a empresa quanto para mim. Porque eu já tinha uma equipe lá e eu consegui deixar um sucessor, Que legal. né, então, você sendo líder, você conseguir, né, promover um sucessor da sua equipe Muitas vezes é formar alguém, gratificante. exato. Exatamente. Então eu vim muito tranquila, né, avisei com antecedência, então estava tudo muito alinhado. E quando eu cheguei aqui, isso foi em novembro, dezembro de 2019, Tá. tá. E logo em seguida aconteceu o Pandemia, quê? A pandemia. pandemia. Então os meus planos era tentar seguir minha carreira aqui, né. Eh, e tudo foi por água abaixo, né, que a gente Sim. pode dizer, né, a gente teve que se reinventar. Você já Eh tinha você já tinha filhos nessa época? não. Tá, Então, veio a pandemia e eu descobri que eu estava grávida. tá. Então, minha filha, ela nasceu no final de 2020, tá. E foi na gravidez dela, no meio do caos do mundo, né, Exato. com Meu pandemia filho nasceu em 2020 também, na é, pandemia, é. viu. Você sabe como é que estava a Ai, situação. Até a situação de visita, né, a gente não sim. sabia Não, se eu não vi nenhum ultrassom do meu filho. Eu exato, não vi, não podia entrar no hospital, tinha que ficar do lado de fora, eu não vi nenhum, não ouvi o coração dele. exato. Eu pedia pra gravar, pra mostrar para o meu marido. É. Caramba. E também tinha essa questão de: "Será que meus pais vão conseguir vir para ajudar, né, o nascimento, né, primeiro neto, primeira neta, no caso". Então, tudo era muito incerto. Sim. E aí, no meio disso tudo, eu decidi que eu ia fazer coisas para o quarto da minha filha. Então eu queria botar o nome dela, queria fazer a mantinha que ela ia usar,
Então foi aí que eu peguei uma agulha na minha vida, primeira vez. Despretensiosamente, tipo assim, não vo Sem, assim, pretensão planejamento. nenhuma, Tá, sem planejar. Eu simplesmente peguei vídeos no YouTube, assim, falei: "Ah, vou tentar ver como é que são os pontos, sim. né, ponto baixo, ponto alto, quem é Pra desse quem meio pra quem tá entende". ouvindo pra quem tá ouvindo esse episódio, já presta atenção, porque começa aqui, eu nem falei o que você faz, mas já começa Exato, aqui desculpa. a ideia de negócio, não é isso? Tipo, ó que bacana, você despretensiosamente já começou, e ali de repente vai virar um business que você vai contar mais pra frente. E aí? Aí você pegou aula no YouTube. Assim, eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que faz crochê a vida inteira, Tá, tá, e ela fazia minhas bonecas todas, fazia roupinha pra mim, fez roupa para meus filhos, né, até hoje ela faz. Só que eu só recebia os produtos e brincava, então eu nunca pensei em pegar numa agulha, nunca tentei. você não costurava nada? Nada, nem pra dar pontinho em calça, essas coisas, era minha mãe, minha avó, enfim. Tá. Eu não tinha essa vontade. Eu era da área de financeira, só queria saber de Planilha, planilhas, de exato. controles, de acompanhamento de negócio, análise. E aí, nesse meio ao caos, né, do mundo, eu resolvi fazer o enxoval da minha filha, né. Então, eu fiz uma mantinha pra ela, que eu tenho até hoje, é claro, Que legal, e fiz um enfeite de nome pra botar na parede, tá, com o legal. nome dela, Maria Luísa. E tirei foto, né, mandei pra grupos de amigos, né, família, falei: "Ah, como é que tá ficando?", né, aquela coisa, primeiro filho, a gente vai Exato, mandando, na foto. exato. E aí, muita gente elogiando, né, falando: "Nossa, ficou lindo". E assim, se eu olhar minha primeira peça que eu fiz pra de hoje, já mudou bastante, né, Tá, a gente aperfeiçoa. Mas naquela época já começamos, né, a ter pessoas interessadas, assim, amigos mesmo, falando: "Ai, sim, faz para o meu filho", né. Tinha uma vizinha de baixo, que morava embaixo da gente, ela provavelmente vai ouvir esse episódio, legal. e ela falou ela estava grávida também, e aí eu fiz o ela já tinha um filho, que já tinha acho que 2 ou 3 anos na época, e aí eu fiz o nome do filho dela, do mais velho e do novo, que Que estava para legal. nascer também. Então, comecei a fazer para presentear, né, eu falei fui testando, aí uma ideia que eu tive quando a minha filha nasceu, eu fiz bichinhos, eu também faço isso, eu Que faço legal. bichinhos em crochê, né, que se chama amigurumi a técnica. Sim, Eu fiz para presentear os priminhos da minha filha, então, sabe aquela coisa quando você dá, um presentinho para o irmão mais velho, quando o irmão mais novo vai nascer? tá. Muita gente faz isso Sim, aqui. sim. E eu quis fazer isso para os primos da minha filha, que estavam no Legal, Brasil. Era uma legal. forma de tentar juntar a família, tentar, né, Manter unir. a memória também, morando Exato. longe, sim. Então eu peguei a referência, né, com os pais, né, eu falei: "Ah, o que que eles gostam agora, né?". Aí eles gostavam de uns desenhos específicos e eu fiz os bichinhos, né, Tá. e mandei lá para o Brasil e, enfim, tem até E hoje nisso eles. você aprendendo, agora, né, a gente abre, você faz como que seria, como que a gente chama? É crochê? É crochê, a técnica é crochê, Tá, e com o crochê você pode fazer muitas coisas, uma infinidade de coisas, tá. tá, Então, hoje o que eu vendo demais, assim qual é o meu produto forte, né, que são os enfeites de nome que a gente coloca na tá, parede, na porta, não só nome, tá, pode ser uma palavra, por sim, exemplo, um business insights, por exemplo, entendi. não necessariamente precisa ser um nome de uma criança, um nome, né, de um Sim, adulto que seja. E hoje eu também faço bordado à mão, em jumpers, rompers, né, tá. eh, Que no Brasil seriam, roupas de neném, assim, como que a gente chama no Brasil? Jumpers, eu não casaquinhos, né, de criança, sweaters suéteres, talvez. é, tá. Então, olha que legal, no meio da pandemia, início de uma pandemia ali no meio, você decidiu, fazer coisas para sua filha que ia nascer. Exato. E aí você já, assim, sem de forma, né, planejar, Nenhuma. compartilhou as fotos e a galera já começou a pedir. É muito parecido com a história, a gente gravou com a Lilia, da, Grandma's Popcorn, Uhum. e ela foi mais ou menos parecido com o dela, que ela começou a fazer e depois começou a dar para as famílias provar, para os primos. E olha que legal, já, pra quem às vezes tem dúvida, essa é uma grande sacada. Sim, testar antes. Testar antes e com de repente com as famílias, com os familiares, com os amigos mais próximos. "Ó, tô produzindo agora um novo produto, tô prestando um serviço, tô desenvolvendo um negócio. Ó, experimenta aqui, o que que você acha?". Uhum. Às vezes procurar aquele amigo chato, todo mundo tem um amigo chato. Se você não tem,
talvez o chato é você que tá ouvindo esse podcast. Então, assim, entre em contato com um colega que às vezes é um pouco mais criterioso, que às vezes é uma pessoa um pouco mais experiente, um pouco mais viajada. Ó, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, faz um teste. Às vezes manda sem pagar, sem, Uhum. sem cobrar nada. Ó, não precisa pagar nada. Só pra você ver, me dá um retorno aqui, eu tô produzindo, seja sincero. Você lembra, assim, no começo, logo que as pessoas começaram a pedir pra você os produtos? É, então assim, eu fiz, os trabalhos, né, para o quarto da minha filha, primeiramente, e, enfim, eu tenho 2 filhos, né, e eu engravidei do meu segundo filho muito perto da minha filha, né. Então, o que que aconteceu? Eu não comecei a receber pedidos nessa época. Tá. Eu recebia elogios, eu presenteava, então teve essa minha vizinha, por exemplo, que eu Você já tinha a presenteei. ideia de fazer disso de business? Não, Não, não. não, Tá, não tinha, porque, assim, a minha intenção inicial era voltar para minha área de trabalho, tá. Eh, Como eu falei, eu amo o que eu fazia, né, então, sim. assim, eu falei: "Olha, eu tô aqui produzindo algumas peças, porque eu gosto, Legal. mas não necessariamente E eu sempre eu ia". tutorial no YouTube? Tutorial no YouTube, mas dos pontos, né, Tá, principalmente, né. Era muito difícil achar tutorial. Hoje em dia você encontra muito mais cursos de pessoas que dão tanto para fazer os nomes, tá, né, que eu faço nomes em arame e tal, quanto o bordado, quanto os bichinhos e tal. legal. Então, mas assim, tutorial de como fazer um crochê do zero, dá para você pegar pelo YouTube tranquilamente, Tá. tá. Eh, então, a Momex Art nasceu assim mesmo, né, a criação da Momex Art foi em Que é outubro. um baita nome. Moms É, Makes Art. Tipo, mamães mamãe faz arte. faz arte. Meu, é sensacional. Olha, eu não tinha E é ideia. uma arte o que você faz, é sensacional. Eu Exato, sou cliente também, eu vou falar isso depois, vai lá. tá bom. Então a Momex Art nasceu mesmo em outubro de 2022, quando o meu filho tinha 8 meses de vida e a minha menina tinha quase 2 anos, Legal. tá. Então foi quando eu falei assim: "Ah não, vou criar um Instagram para botar minhas peças". Então a minha ideia era fazer um Instagram para ter um Clássico, catálogo, clássico. né, Legal. porque fica perdido no celular, não acho em Exato. nenhum lugar. E aí eu fiz, e aí pra desenhar a logo, essas coisas, fui eu também desenhando ali, Você que fez. pensando, falei: "Cara, o que que eu qual era o meu objetivo inicial?". Era fazer peças em crochê pra decorar uma casa. Legal. Não tinha público, entendeu. Eu falei assim: "Ah, Quem pedir, eu quero fazer um vasinho, eu quero fazer, né, um porta para flores, um enfeite de corda". Essa era a minha ideia, minha intenção. E não é à toa que o meu logo é uma casa, sim. tá. E aí, fiquei aberta para receber pedidos a partir dali, né. E aí no começo de 2023, foi quando vieram pedidos. Você lembra do primeiro? Não vou lembrar do primeiro, tá, assim, exatamente que Mas era. quando começou a chegar, assim, tipo, você falou: "Meu Deus, estão pedindo". Cara, pulo de alegria qualquer encomenda que chegava, né. Que Era legal. assim: "Chegou mais uma", tipo, "tá criando mais um", e cada nome diferente que eu ia fazendo. Porque assim, eu comecei só com nome, tá, então só enfeites de parede. Tá. Eu não fazia bordado até então. E aí, com a demanda dos clientes, eu fui aprimorando. Então, eu fazia os enfeites para nome, aí surgia: "Ah, eu queria fazer um ursinho para presentear a chegada de uma criança", Fala sobre o ursinho que tem um nome específico. amigurumi. E eu gosto desse podcast, porque cada podcast, cada episódio eu aprendo uma coisa nova. Você aprende. Amigurumi. 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 É É uma tipo técnica japonesa, ah, veio do tá. Japão isso. Amigurumi, né? É, É, tipo isso. japonês. Amigurumi, né? Viu? Aí você faz o bichinho de bordado Não, todo. o bichinho é o crochê mesmo, É né, o você crochê vai mesmo? fazendo ponto baixo, ponto alto, diminuições, aumentos, Ah, tem todas uma técnica, né. Só que você precisa saber o que você vai fazer, né. Então, por entendi. exemplo, eu desenho o que que eu quero Isso fazer. que eu queria saber. Você tem um, como é que vocês chamam? Vocês têm um, não é um molde pra seguir, Hum. vocês têm um negócio que vocês seguem? Não, assim, a gente sabe como faz uma esfera, como faz algo mais Mas o que que é o arredondado. nome daquele negócio que a gente fala lá na comunidade, lá no grupo, que as pessoas às vezes compram? Hum. Não é o molde, é a forma? Não. Receita, A receita. receita. Tem muita gente que vende receita. E aí quando a gente fala receita não é de bolo, É isso que eu não queria é saber. receita de comida. A receita é quando alguém quer vender, o passo a passo de um boneco, Ah, tá, não o tá. boneco em si. Não um boneco C. Ah, Por entendi. isso que a receita é um valor bem abaixo. Voodoo, boneco de voodoo vende
Nunca procurei saber. De amigurumi? Nunca procurei saber. Não, brincadeira. Mas, por E aí a exemplo, pessoa vende o passo a o passo. passo a passo. Se você seguir, você constrói um bichinho. Exato. Ah, isso que eu queria Só que saber. assim, você vai construir um bichinho conforme o passo a passo da receita e a pessoa coloca lá qual é a linha que ela usou, qual é a agulha que ela usou, que tem numerações Tá, diferentes. tá. E Isso é autoral? é autoral, é Entendi. autoral. As pessoas falsificam? Muito, É, muito. né? Eu ainda não entrei nesse meio Hã. por conta disso, tá? Porque um dos meus objetivos a longo prazo é começar a vender as minhas receitas. Eu tenho algumas receitas autorais. Eu fiz um leão há alguns anos, um ano atrás mais ou menos, em que ele vendeu bastante por um site Tá. que eu faço vendas, né. E esse leão eu criei do zero, porque todos os leões que eu tentava encontrar na internet para comprar a receita, porque uma vez que você compra a receita, Ela é você tem o sua. direito de usar e vendê-la. Mas então é um meio complicado, porque assim, ó, se a pessoa compra a tua receita, Uhum. e como que você manda, tipo, um selo que é seu? Não, então, Como que quando eu funciona? compro uma receita, ela vem em PDF. Tá. Tá, vem lá o passo a passo. E eu faço esse passo a passo. Eu posso vender o boneco, Mas depois se a pessoa comprou, fala assim: "Ah, eu vou vender agora a receita da não Isa". posso vender a receita da Isa. Não, mas como Isso é é que você vai crime. saber que ele não É o que vendeu? acontece, Ah, entendi, entendeu. Tem muita pirataria digital, que a gente chama. entendi, Assim, é muito comum nesse meu meio você ver artesãs, falando nos stories do Instagram, por exemplo, que entendi. a venda que ela estava fazendo de uma receita foi posta num WhatsApp que Num tem num grupo, grupo tal, que tem puts, milhões de pessoas. entendi. E assim, você não só perde dinheiro pela aquela receita que você deixa de vender, né, pelo aquele PDF, como você também perde o Entendi. seu trabalho, né, a sua Gente, autoria. valorize o trabalho dos Por favor, artesãos. façam isso, porque não é Valorize, fácil, são muitas horas de estudo, sim, muitos testes. Assim, a gente tá falando da amigurumi, sim. eu tive uma encomenda alguns meses atrás de um cachorro, né, a moça, a cliente, ela pediu para eu fazer o cachorro dela. Ela era apaixonada por ele e tal, e ela mandou fotos. E assim, só aquele cachorro eu fiz pelo menos 4 vezes. Assim, Até não você chegar na é, na não na ele ideal. completo, porque Tá, a gente vai fazendo em parte, né. Mas eu tenho, sei lá, muitas páginas de um caderno meu de receitas de tentativas, pra chegar num modelinho que eu tá. gostei e que ela também adorou. Então assim, não é fácil, Não é. não é fácil criar. E você lembra, assim, no início, que aí começou a chegar os pedidos, você lembra alguma dificuldade que você teve, que depois você superou? Olha, a principal dificuldade, assim, de quem empreende, né, é você conseguir fazer toda a sua gestão, tá. Porque, assim, por mais que eu já fosse da área de business, né, da área de financeira, que seja, Corporativo veio do corporativo? corporativa, né, quando você pega o seu próprio negócio, você tem que entender de tudo. É isso aí. Não adianta você: "Ah, eu vou saber aqui gerir meu estoque bem". Eu faço minha gestão de estoque das minhas linhas, qual que eu preciso repor, né, tanto dos meus jumpers, mas eu preciso saber tudo. E pra mim, assim, sempre foi um trabalho a mais, não vou dizer dificuldade, assim, vou dizer um trabalho a mais, a parte de marketing, Entendi. de colocar a cara pra vender. Porque Muita gente tem esse bloqueio. Vamos tratar esse bloqueio hoje aqui nesse episódio. exatamente, porque, assim, você já tá confeccionando, já tá Hum. atendendo, já tá, né, gerindo estoque, já tá precificando, ainda tem que colocar a tapa ali, a cara. Pra vender, eu brinco, né, que negócio, empresa, assim, é igual filho. É. Quando você não tem, você olha as pessoas cuidando dos filhos, dando tela para as crianças, Hum. dando chocolate e fala: "Ai, quando eu tiver o meu filho, eu não vou dar tela. Ai, eu não vou dar chupeta para o meu filho jamais dormirá de chupeta", né, a gente Uhum. vê. E com o negócio é a mesma coisa. "Ai, fulano tem uma empresa. Ai, mas fulano ele não sabe, tá endividado, ele não sabe se eu tivesse uma empresa, se eu fizesse o que ele faz, eu contrataria não sei o quê". Mas quando você abre a tua própria empresa ou quando você tem o teu próprio filho, é outro rolê. É outro. Tipo assim, que nem você falou, meu, na teoria é bonito. E das missões deste humilde podcast é trazer essas histórias reais.
de empreendedores reais, porque eu sempre falo, é legal ver no palco a galera dando palestra motivacional, o cara terminando a palestra, entrando num carro com motorista particular, vai para o aeroporto pegar o próprio jato dele. Meu, é muito legal, mas a grande realidade é que o mundo dos negócios, ele é formado por uma maioria esmagadora de pessoas que estão ali, meu, no dia a dia, que não tem Correndo jato, atrás. que não tem relógio caro, que não tem vinho caro. É no dia a dia. É que nem você falou, meu, botando a cara pra fazer e vai. E meu Deus, fechei a primeira venda. Meu Deus, veio um pedido grande agora. E é legal Exa trazer essas histórias reais, porque por trás dos perfis tem gente ali real, né? E exatamente. que enfrenta dificuldades. Falando em dificuldade, por que eu puxei esse gancho? Porque Uhum. hoje o parceiro do episódio é a Fronteira Marketing, que Uhum. ajuda empreendedores, empresários, eh, a venderem mais. Eles prestam consultoria para achar levantar sistematicamente os dados ali relevantes do negócio e poder implementar mudanças. Bom, você é da área de Uhum. business, você sabe melhor do que eu que eu tô, né, isso daqui. E se você chegou até o meio desse episódio, eu conversei com eles ontem. E eles, para este episódio, eles estão fazendo uma promoção, falando no negócio de botar a cara pra vender. Exato. O empreendedor que tá lá no dia a dia fazendo arte pro episódio ali, às vezes, né, vence o seu estoque de ideias e você não sabe mais o que você faz pro Instagram ou pras redes sociais. Eles vão fazer um pacote promocional de artes para as mídias sociais. Hum, 12 artes para hum. 12 posts, seja de Instagram, Facebook, às vezes a pessoa vende no TikTok. Então, entre em contato com a Fronteira Marketing, fala que você ouviu no episódio, conversa com eles, eles vão entender a tua identidade visual e vão criar posts, artes para posts nas tuas redes sociais. Então, entre em contato com eles, manda um direct. O arroba deles no Instagram é arroba fronteira MKT. Fronteira MKT. E conversa com eles, fala que você ouviu e eles vão te ajudar. Isa, eu queria falar um pouquinho do produto em si. Porque eu sou cliente seu, Uhum. né? Além de amigo, eu também sou cliente. E eu lembro que a gente comprou Jumper. um jumper pro Theo, né? Uhum. Super bacana. Foi o do dinossauro que você Foi. fez? Foi um dinossauro com a letra T, né? Isso. Então, Eu posso não lembrar do primeiro que eu fiz, mas eu lembro de todos, tá? tá vendo? Então, por exemplo, você trouxe aqui em inglês, qual que é o nome dessa peça? É romper. Esse é um romper, É um romper. que em português é Hum, nossa, eu é não lembro ih, mesmo. espera aí. Um, é, Macaquinho não, um macacão. não, macaco Macacão. não. Não é macacão que fala? Macaquinho? Bom, você trouxe essa peça, eu vou Desculpa. colocar aqui que eu vou divulgar. Então você fez um É desenho, um body. um body. Ah, estava Tá, aqui, ó. um Vamos lá, body. qual é que é Não, e é real, a gente não tá fazendo. Porque eu não gosto de ficar usando termos em inglês, assim, a dar a impressão que, ó. Mas às vezes, né? É muito Uhum. termo. Então você fez uma foto, uma Um figura, sol, um é. sol, uma figura, e depois um nome. Isso. Hello. Então, esse você vende, a pessoa entra em contato com você, manda, por exemplo, o nome pra você, e aí você. É, a maioria dos meus clientes, assim, eles chegam assim: "Olha, eu tenho, uma pessoa que eu quero presentear. Tá. Eu tenho uma mãe que vai ter um neném. Eu tenho um aniversário para ir. Eh, eu queria um jumper ou queria um nome". Então ele já vem mais ou menos com o que eles A querem, tá. ideia. É. Mas eu adoro quando vem um cliente assim: "Olha, vai eu vou presentear amigos meus que vão ser pais agora, e o que que Tá. você poderia indicar?". Então aí eu consigo trazer essa gama de Gama de coisas que eu produtos. faço, né. Tá. Aí, no caso, esse aqui foi mais ou menos o que eu pedi pra você, não foi? Que você fez pro meu filho? Foi do tamanho dele, né, Do não tamanho esse. dele. E aí esse aqui é um jumper. É um jumper. Não posso Exato. chamar de moletom no Brasil. Não. Não, porque ele é todo Não, é um casaquinho, né. de É de crochê. crochê. De crochê. Assim, eu não faço o jumper, né, o Não, você faz jumper a arte. arte. A É, arte, tá, tá. tá. Então aí tem que ser um jumper, no caso, em crochê. Não necessariamente, tá, Tá, mas assim, há pouco eu não queria já falar sobre isso, tá. né, mas eu tenho um fornecedor que me traz os jumpers, né, e rompers também, mas há pouco tempo eu também agreguei no meu negócio que eu posso receber um jumper que você tem em casa, ou um casaquinho, ou uma Tá. roupa, e fazer o bordado. Se eu tenho uma peça que foi do meu vô.
E Exatamente. aí é uma peça emocional. Inglês tem muito disso, né, de Tem coisa muito, emocional, tem eles se muito. apegam com coisa emocional, né, escrivaninha. "Ah, essa escrivaninha foi do meu vô, a escrivaninha É velha de verdade. toda de madeira, tem 200 anos", né. É. E aí você faz no A caso, a arte que a arte pessoa gente, aqui é desejar. podcast real, a gente mostra os Exato. produtos mesmo, tal. Então você Ficou lindo em faz você isso aí. hã? Tá lindo em você. Tá, ficou Acho ótimo, que exato. cabe perfeitamente. Tá vendo? Ela faz a arte. Meu, eu acho muito legal, verdade, de verdade mesmo. É. Ó, então, ó, perto do microfone aqui. Tem mais um jumper. Então, a Esse você pessoa fez uma pede letra. esse aí, por exemplo, é um M, né, com flores, mas a maioria dos pedidos que eu tenho é o nome da criança, né. E assim, Tá. eu trouxe produtos infantis, mas eu também tenho, vestuário adulto, né. Ah, você tem pra adulto. Tenho adulto também. Meu, o trabalho é muito legal. E sabe o que que é mais legal ainda? É todo à mão, né. É tudo à mão. E Exato. você olha na frente, é muito legal. E atrás também é legal, não é cagado atrás. Não, não É pode muito ser. legal, Tem muita né? arremate, né, que chama. Não, eu acho muito legal. Esse eu acho mais legal. É, então, aí muita gente compra comigo para presentear. Então, ou compra a letra da Tá. pessoa, ou compra o nome, O desenhos, nome que você né. falou é esse aqui. A pessoa É, faz um nome. esse aí é o nome para enfeite, né. Tem uma técnica, é um nome específico? Porque o amigurumi é de bichinho, de nome tem alguma É. te não, Então, no Brasil, né, chama-se muito de tricotin, tricotin. Ó trincotin, que legal. que nada mais é do que você pegar o arame, traçar ele todo, né, do jeito que você quer, Você faz à mão mesmo? a mão e alicate, Olha que porque tem legal, que meu. usar um arame grosso, né, para poder ele Tá, ficar a peça ficar eu firme. percebi. É, e aí você depois passa a trama nele. Que legal, tricotin. Exato. Esse, Você por você exemplo você você costura e depois ela entra no arame e dá o formato do nome. exato. Então, assim, eu costuro e coloco. Esse aí especificamente é de corda, tá, Tá, é um outro produto. esse daqui do Luca. Isso, Tá. exato. Eu trouxe pra mostrar pra Se vocês. você é mamãe, tem um filho chamado Luca, você pode encomendar um. É. Agora, isso daqui é muito legal. Você faz um papel que ele é É, todo com o teu nome da tua é muito caprichoso. assim, trouxe pra você ter uma ideia de como apesar de que você já tem um jumper, né, Eu mas o tenho. nome, como é a embalagem, Olha que como é que bonito. vai também as instruções de como pendurar, de como cuidar da peça. Você manda com um negocinho de pendurar. Você é Mando. muito caprichosa. Mando porque, assim, muita gente não quer, colocar prego na Furar a parede, parede nem exato, nada. exato. Lá em casa, por exemplo, a gente usa bastante esse ganchinho Vou mostrar. e a peça fica assim. Diego, você tá vendo aí, Diego? Uhum. Tá bom. Quiser Aí. tirar a peça daí, ela Não, é fica muito bem legal. firminha. É, tá presa aqui, é É, muito. E você atende muitos ingleses, né? tô Porque atendendo bastante. eu vejo uns nomes, Eu eu sigo eu você. coloco bastante legendas em inglês Sim, por conta disso, assim, porque tá crescendo o público que me que segue, que me legal. acompanha, né, que é daqui mesmo. E uma grande, curiosidade que eu posso trazer aqui com Diga. relação à diferença de público, é que os ingleses, a maioria deles, eles não decidem o nome do filho, por exemplo, da Conta, criança conta na sobre isso. gestação. Que legal. Eles decidem depois que a criança nasce, depois de um tempo. Pode levar um mês, pode levar um pouco mais. Então, os meus anúncios, por exemplo, né, o meu como é que fala? O meu contato com eles é um pouco diferente, porque a maioria das vezes, quando eles entram em contato comigo, ainda grávidos, por exemplo, eles não têm nome ainda. Que engraçado, não Então, sabia. assim, eu não posso sair: "Ah, faz um enfeite", entendeu? Entendi. Não é assim. Eu falo: "Olha, você pode fazer um romper escrito hello", ou, né, Sim. "Nasci em 2025". Que legal! Não sabia, de É, verdade. é bem O que você diferente. pode fazer também é o seguinte: a pessoa entra em contato com você, ó, não tem o nome ainda da criança. Você manda não, mas tá bom, eu vou fazer um negócio personalizado. Aí você manda uma caixa vazia Ah, pra pessoa. Porque não, ela não manda um tem nome. voucher, manda um voucher. Manda um voucher, Ó, verdade, quando você tiver o nome. Que legal, eu não sabia dessa é. curiosidade. Aí Então, depois assim, nasce, a criança fica 30 dias sem nome. Ô, ô, ei, como é que chama uma já criança sem não, isso nome? acontece muito, muita Né, gente Diego? Ô, sem nome, vai. Viu? E acontece aí bastante. e aí depois eles acham, escolhem o nome e aí entram em contato com você. Exato, Entendi. Qual né. o nome mais estranho que você já fez? Não estranho, gente, desculpa, não quero ser cancelado. O mais diferente que você fez? Poxa, espera aí, será que eu vou saber dizer agora? Você não quer ficar em maus lençóis. Não, de repente É. o nome não, mas assim, não é zoeira. De repente um nome diferente, por exemplo, tem nomes que são diferentes, né. Nomes bíblicos, às vezes, tem nomes que não são Eu tenho um comuns. nome aqui, mas agora eu não sei se eu sei pronunciar. Inglês? Não, Hã. acho que é francês, se eu não me engano.
Ixi, francês é vai. É Resnesmi ou Resnesme, desculpa, mas De é um menino ou desses. menina? É de menina, Ai, que legal, é. que bacana. Nossa, é muito legal conhecer por trás, E assim, assim eu adoro fazer nomes diferentes. Então, se verdade? você conhece alguém que, né, tem um nome, assim, diferente da nossa cultura brasileira, por Exato, exemplo, e quiser exato. presentear, Que entre em contato legal. comigo, porque é um desafio pra mim, Sim. e eu gosto disso. E tem mais alguma curiosidade, assim, de atender ingleses? Ingleses são, assim, exigentes igual os brasileiros? Que brasileiro é exigente, o brasileiro Não. manda mensagem: "Ô, deixa eu ver como é que tá, manda uma foto". Eles É, também? eles não assim, pelo menos no meu caso, eles não ficam mandando detalhes demais. Tá, Eu é que gosto de documentar tudo, né, legal, natural. Faço todo mundo que entra em contato, eu mando um desenho da arte antes, para legal. validação, né. Então, é bom para a pessoa que está contratando, né, para ter Sim. certeza do que é o que ela quer, e para mim também, para me assegurar na hora de eu criar. Não, o jumper que você mandou pro meu filho do Theo ficou muito legal. O É. dinossauro é muito legal, assim, a criança olha: "Ah, um dinossauro". Não, e é bom que, assim, você primeiro, faz com que a criança queira usar. Perfeito. E segundo que, assim, é algo que você pode levar pra vida, porque dura bastante, você Sim, faz várias lavagens, usa máquina normal e, enfim, eu sou suspeita pra que falar. legal. E você o nome do nosso podcast é Business Insights, a gente tá caminhando para o final, eu queria uma ideia sua, um insight, de repente algo que você, possa falar para motivar as pessoas, os empreendedores, as empreendedoras que estão começando ou que estão pensando em começar. O que que você traria de insight para esse episódio, Isa? Olha, O que eh, você quiser, pode ser motivacional, pode ser de técnico. eu acho que, assim, eu no meu caso, eu não sabia que eu era boa em crochê, né, eu vi com o tempo. Então, assim, eu acho que é você se arriscar a algo, sabe, algo que Sim, você gosta de fazer, ou que você não conhece ainda, mas se arrisque, que legal. porque com o tempo você vai se aprimorando. E quem sabe isso pode virar um business Pode virar um negócio. e pode ser algo que te dê prazer, que te dê vontade de fazer, de agradar os clientes, a maioria dos meus clientes retornam, então é algo que Que legal, você faz e você entende que a sua missão tá ligada a isso. que bacana, que legal. Você não sabe, é uma surpresa, Hum, temos mais uma surpresa. Eu s eu queria falar, você que, veio da área corporativa e uhum, depois você começou a fazer eh, começou a fazer a coisa lá pra né, que você falou que você ficou gestante, a decoração do quarto da sua filha, e aí de repente a coisa virou uma ideia de negócio, e você nova, você é uma jovem senhora, você é nova, que tinha tudo né, uma carreira no corporativo no Brasil, numa multinacional, e aqui você pensou em seguir, mas com a vinda da sua filha, você teve que pivotar, teve que mudar a direção da sua vida. uhum, Eu não conhecia em detalhes a sua história, mas eu tenho um texto, uma parte de um texto que eu gostaria de falar para você, hum. que deu uma pausa, né, na verdade parou tudo que era os seus sonhos por causa da sua filha. Isso daqui não foi combinado. Então, ser mãe não é seguir uma linha reta, é viver entre pausas. Pausas que começam antes mesmo do primeiro choro, quando o corpo já se molda ao milagre de gerar. Pausa-se o vinho, as noites de sono ininterrupto, as ambições profissionais, as viagens sem planejamento. Pausa-se o medo de não ser suficiente para abraçar e o medo de não estar presente o suficiente. O mundo não entende o valor dessas pausas, enxerga como perda, como um sacrifício sem reconhecimento. Mas o que poderia ser mais grandioso do que ser casa, refúgio, raiz? Criamos para o mundo, sim, mas o mundo nunca terá deles o que nós tivemos. Então, para você que largou o corporativo, que começou a empreender, fica esses singelos versos para você e tantas outras empreendedoras e empreendedores que às vezes mudam pelo nascimento de um filho, a mudança de um país, conhecer, se adaptar numa cultura nova. E não é fácil, né? Não, Não é fácil. você me quebrou com esse texto, hein. Isso não estava combinado. Não estava combinado. Mas, a ideia do podcast é isso, é trazer as ideias, trazer histórias de empreendedoras e empreendedores reais. A nossa audiência hoje ela é composta majoritariamente por mulheres, e nós sabemos que as mulheres são guerreiras e tem muitas jornada dupla, filhos, mas o importante é tá aí contando a tua história para todo mundo conhecer. Nossa, muito obrigada por essa oportunidade. Foi um Foi prazer. a primeira vez que eu falei sobre isso, então
Uma honra estar aqui. Imagina, é um prazer. Deixa o teu contato, o teu Instagram. Bom, o meu Instagram, né, é @monmakesart, e o K, né, no Sim. caso. É o Mon com O, e Eu vou o deixar na descrição do vídeo também. perfeito. E só mandar uma mensagem, a gente conversa, a gente chega exatamente no que você deseja, Legal. E eu tá também bom? queria agradecer a Fronteira Marketing que patrocinou esse episódio. Quero deixar o meu Vitor Pagotto Vieira, me segue lá no Instagram. Segue a nossa comunidade, nós temos uma comunidade também, que é o Business Insights UK. E não deixa de dar aquele joinha no canal, né, no Exatamente, por episódio. favor. Exato. Seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar aí também, pra galera que tá empreendendo, amigos. Deixa um comentário. Isa, mais uma vez foi um prazer e eu espero ter você em breve em mais um episódio. Prazer é todo meu. Valeu, Pode contar pessoal!